Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Esta noite, abra sua Bíblia no livro de Números, no capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13. Eu quero ler com os irmãos os 3 primeiros versículos e depois nós vamos lá para o verso de número 25 a seguir. Então, Números capítulo 13, os 3 primeiros versículos e depois nós pulamos para o verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: E falou o Senhor a Moisés dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Agora o verso 25. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amém. Podemos assentar. Aleluia. Irmãos, nós estamos falando sobre o tema A Visão dos Vencedores. E nós, ao iniciarmos esta ministração, nós expusemos aqui para os irmãos que quando nós falamos de visão, nós estamos falando de algo além do que enxergar. Nós estamos falando de ver o que muitas vezes os olhos naturais não conseguem ver. Na semana passada, nós falamos aqui sobre Abrão e Ló. E vimos que Ló, ele tomou as decisões da sua vida, as escolhas que Ló fez, foram baseadas naquilo que os seus olhos naturais estavam vendo. Nós falamos que Ló, ele estava vendo e enxergando as campinas do Jordão, as cidades de Sodoma e Gomorra, do ponto de vista do mundo. Ou seja, ele estava vendo ali uma oportunidade de prosperidade, de crescimento, uma oportunidade também onde ele pudesse habitar com a sua família
em um lugar onde havia, com certeza, muitas festas, muitas orgias, muitas coisas nesse sentido. E Ló, então, ele fez as suas escolhas, baseando naquilo que os seus olhos naturais estavam vendo. Já Abrão, ele fez e tomou as suas decisões, não com base no que os seus olhos viam, mas tomando como base as promessas que Deus havia feito na vida dele. Então nós deixamos claro que a visão de um vencedor é uma visão que não é do ponto de vista do mundo, mas é do ponto de vista de Deus. O vencedor, ele olha para as suas escolhas, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque tudo aquilo que a gente vê é temporário, é passageiro, mas aquilo que os nossos olhos não veem são eternos. E hoje então nós vamos falar desta passagem tão conhecida, dos leitores das Escrituras, e também por ser uma história muito pregada, uma história bíblica muito falada, que é a desses 12 espias que foram enviados por Moisés na terra de Canaã. Deus havia chamado Moisés para tirar os filhos de Israel, que haviam permanecido durante 430 anos no Egito, e agora eles estavam sendo escravizados ali. E o Senhor operou com mão forte, enviando 10 pragas sobre aquela nação, a terra do Egito, até que Faraó permitiu que o povo saísse. O povo saiu dali, caminhou algum tempo, se depararam com o Mar Vermelho, Deus abriu o mar, o povo atravessou, e o povo, olhando para trás, viram o exército de Faraó perecendo nas águas do Mar Vermelho. O povo então, ele caminha por um tempo no deserto, fica acampado ali no Sinai, e dali eles viajam mais um pouco, caminham mais um pouco, e chegam ao deserto de Parã, aqui nesse lugar chamado Cades Barneia. E deste lugar, Deus manda que Moisés envie 12 espias para olhar a terra. Moisés, obedecendo à voz de Deus, ele escolhe então 12 príncipes, que são 12 líderes das 12 tribos de Israel. De cada tribo, um líder. E os irmãos vão conhecer esses nomes, os irmãos vão ver esses nomes aqui no começo do capítulo 13 de Números. A Bíblia descreve todos os nomes desses príncipes, cada um e a tribo a qual eles pertenciam. Mas nós vamos nos ater aqui naquilo que esses espias viram. E esses espias, eles foram então enviados na terra de Canaã, e Deus havia dito: envie homens para essa terra que eu vou dar a vocês. Esses homens ficaram ali durante 40 dias, caminhando na terra, observando a terra, observando as cidades, observando as fortalezas, as muralhas, e depois de 40 dias eles retornaram. E quando esses homens retornam, eles começam dizendo para o povo: olha, de fato, é uma terra muito próspera. É uma terra que de fato mana leite e mel. Tem muita abundância ali. E eles trouxeram uva, trouxeram romãs, trouxeram figos, e o povo viu que a terra realmente era uma terra muito produtiva. Mas, de repente, eles começam a dizer: a terra é boa, porém, é uma terra muito difícil de ser invadida. É uma terra muito difícil de ser conquistada, porque os homens que estão ali são homens fortes. As cidades são muradas e fortificadas. Nós encontramos ali até gigantes, os filhos dos Anaquins. São homens de alta estatura, e nós somos como gafanhotos diante deles. Então eles disseram:
nós não poderemos conquistar essa terra. Verso 31, porque esse povo é mais forte do que nós. Lá no verso 33, eles disseram, também vimos ali gigantes. No verso 28, o povo que habita essa terra é poderoso. As cidades são fortificadas. Irmãos, mas entre esses 12 espias, tinham 2 que não concordaram com o relato. E esses 2 eram Calebe, que a Bíblia descreve como filho de Jefoné, que pertencia à tribo de Judá. E o outro era Oséias, a quem Moisés chamou de Josué, filho de Num, da tribo de Efraim. Esses 2 homens, esses 2 príncipes, eles ouviram o relato daqueles outros 10 espias, mas quando eles começaram a dizer tudo isso, olha, nós não vamos invadir, eles são fortes, as cidades são muradas, vimos gigantes, a Bíblia diz que Calebe fez calar o povo. O povo estava alvoroçado, e ele fez calar o povo, e ele disse, nós vamos subir agora e tomar posse dessa terra. Nós vamos tomar essa terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Nós vamos tomar essa terra, nós vamos conquistar essa terra. Irmãos, o povo, ao invés de dar ouvidos a Josué e Calebe, o povo deu ouvidos aos 10 espias. E o povo já se falava em levantar um outro líder para eles voltarem para o Egito. Veja, irmãos, aqui nesse texto, assim como nós vimos na semana passada, na história de Abrão e Ló, aqui nessa passagem também nós estamos vendo aqui uma clara distinção de 2 tipos de visão. Uns estão olhando para aquelas cidades, estão dizendo, a gente não pode lutar. A gente não pode tentar invadir essas cidades, porque esse povo é forte. Enquanto outros 2 estão dizendo, nós vamos invadir e nós vamos conquistar. Então nós observamos aqui, irmãos, que aqui estão os 2 tipos de visão. A visão daqueles que nunca prevalecem e a visão daqueles que são os vencedores. E quando a gente olha então para aquilo que os 10 espias estavam relatando, o que eles estão vendo? Eles estão vendo só dificuldades. Eles viram o bom da terra, mas agora os olhos naturais estão vendo o quê? As dificuldades. E eles começam a enumerar as dificuldades. Quando a gente vê o relato deles aqui, irmãos, eles falam, olha, os homens são fortes, os homens são poderosos, as cidades são muradas, tem gigantes ali, e nós somos fracos. Então veja que no relato desses homens, eles só estão vendo complicações. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. O que esses homens disseram é verdade ou é mentira? O que eles relataram aqui, eles relataram uma verdade ou uma mentira? Verdade. Agora nós vamos ver o relato de Josué e Calebe. No capítulo 14 de Números, no capítulo seguinte que a gente leu, verso 9, olha o que eles disseram. Não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Josué e Calebe, eles estão mentindo? Não. Agora, como pode 2 pensamentos tão diferentes se ninguém está mentindo? Os irmãos vão se lembrar que eu falei aqui que a visão tem muito a ver com o ponto de vista. O ponto de onde você observa algo. Eles estavam vendo a mesma coisa e chegaram a conclusões diferentes. Nenhum deles estava mentindo. A diferença é que eles estavam vendo de pontos de vista diferentes a mesma coisa. Enquanto os 10 espias olhavam
para a cidade, e o ponto de vista deles era o olhar natural, e por isso eles estavam enxergando as dificuldades, Josué e Calebe estavam olhando para a mesma cidade, para os mesmos homens, para as mesmas muralhas, para os mesmos gigantes, mas eles estão olhando do ponto de vista da promessa de Deus. Eles estão dizendo: olha, os gigantes estão ali, os homens de fato são fortes, as muralhas sim são fortificadas, existe gigante na terra, mas Deus já disse que vai nos dar a terra. Essa é a diferença, irmãos, da visão do vencedor. Todos estão olhando a mesma coisa, mas de pontos de vista diferentes. Os 10 espias, irmãos, eles estavam olhando apenas com os olhos naturais, apenas com os olhos naturais. E quando a gente olha as coisas com os olhos naturais, a gente só consegue enxergar aquilo que é visível. Os nossos olhos naturais não conseguem enxergar o invisível. A gente só consegue enxergar o que é visível. Por isso eles estão trazendo essa narrativa. Já Josué e Calebe, além de verem com os olhos naturais, eles também estão enxergando com os olhos da fé. Eles estão conseguindo ver além daquilo que os outros 10 espias estavam vendo, porque eles estão enxergando através dos olhos da fé, os olhos sobrenaturais. E aqui nós vemos, irmãos, essa grande diferença da visão dos vencedores. Que o vencedor, como eu disse, ele não se ilude com as coisas. Ele não se engana, não se deixa enganar. Ele consegue ver as coisas da maneira real. Ele enxerga os problemas como os problemas são. Mas a diferença de um olhar de vencedor é que, além de enxergar com os olhos naturais, ele sempre tem uma visão de fé. Ele também enxerga com os olhos da fé. E por isso ele é vencedor, por isso ele se torna vencedor. Então, irmãos, quando nós falamos aqui desta visão dos olhos naturais, nós vamos ver esses homens querendo fazer o quê? Retroceder. Quando a gente fala de alguém que é vencedor, a gente fala de alguém que quer conquistar. Mas quando alguém olha com os olhos naturais, ele quer o quê? Retroceder, desistir, parar, desanimar, porque as dificuldades nos levam a isso. Então, se eu só olhar para os meus problemas, se eu só olhar para as dificuldades que estão diante de mim com os olhos naturais, qual que é a tendência? Desanimar, parar, recuar, desistir. Por que as pessoas muitas vezes desistem de tudo? Porque elas só estão enxergando com os olhos naturais. É por isso a importância de se ter uma visão de vencedor. Porque você não deixa de olhar o problema, mas você tem fé para crer. Você tem fé para enxergar além do problema. Veja o que Paulo disse, irmãos, lá em Romanos, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 31. Ele disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo era um homem que passou por muito problema. Paulo enfrentou prisões. Paulo enfrentou perseguições. Paulo enfrentou lutas. Então nós estamos ouvindo aqui a palavra de um homem que estava experimentando lutas na vida. Não é um homem que nunca sofreu. Não é um homem que sempre esteve em condições favoráveis. Não, um homem que esteve preso, acorrentado, açoitado, apedrejado, sofreu naufrágio, sofreu prisões, mas ele está dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo não está se iludindo. Ele está dizendo: os problemas eu sei que existem, as dificuldades eu tenho enfrentado todo dia, as perseguições têm estado presente na minha vida, mas eu tenho um Deus, e se Deus está comigo, quem será contra mim? Amados, quando falamos de uma visão de fé, nós estamos falando de algo que é real. Os irmãos vão lembrar que eu disse aqui, comentei na primeira ministração, que
A visão de um vencedor não significa pensamento positivo. Não é isso. Visão de vencedor não significa iludir alguém. Não. A visão do vencedor é uma visão de fé. E quando a Bíblia fala sobre fé, lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, o que a Bíblia diz lá? Fé é o firme fundamento ou a certeza das coisas que se esperam e a prova ou a convicção das coisas que não se veem. Veja, a Bíblia não está descrevendo aqui fé como algo que seja uma ilusão, mas algo que é uma certeza. Não é algo que faz parte de um pensamento positivo, mas é algo que é uma prova daquilo que a gente não está vendo. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos dessa diferença. Nós temos aqui ao lado uma sala. Alguns irmãos talvez nunca entraram nessa sala. Então, se eu dissesse para você dizer, olha, o que tem dentro dessa sala? Talvez você não saberia me dizer. Você nunca entrou. Como que você vai saber o que tem ali dentro? Aí eu poderia dizer para você, olha, faça um exercício agora. Imagine no teu pensamento que ali dentro tem um piano de caudas. Você vai imaginar. Mas a hora que você entrar ali, tem piano de caudas ali? Não tem. Você vai se decepcionar. Agora, se eu disser para você, dentro daquela sala tem uma mesa. E eu estou dizendo que tem uma mesa porque eu já vi a mesa. E eu sei que a mesa está lá. Eu creio que muitos aqui visualizaram agora na tua mente uma mesa. Talvez um imaginou a mesa de um jeito, outro imaginou de outro. Mas existe uma convicção, tem uma mesa. Porque o pastor disse que tem a mesa. Irmãos, isso é fé. Você viu a mesa? Não. Mas você creu que tem a mesa, porque eu disse que tem a mesa. E eu já estive lá. Por isso eu estou te dizendo, tem a mesa. Então, quando nós falamos aqui, irmãos, de visão de fé, nós estamos falando justamente isso. Eles não sabiam de que maneira ia ser a vitória. Eles não sabiam de que jeito ia ser a conquista. Mas eles tinham uma convicção. Nós vamos conquistar, porque Deus falou que nós vamos. Nós não sabemos o jeito que vai ser. Talvez cada um tenha imaginado de uma forma. Nós vamos entrar nessa terra, nós vamos lutar, nós vamos vencer, nós vamos derrotá-los. Outro pensou, olha, assim como Deus abriu o mar vermelho, acho que Ele vai mandar fogo do céu, vai queimar a cidade e nós vamos entrar na cidade. Outro talvez imaginou, não, Ele vai mandar um exército de anjos na nossa frente e os anjos é que vão lutar e nós não vamos lutar. Cada um pensou de um jeito, mas eles tinham uma convicção, nós vamos conquistar, porque Deus falou que nós vamos conquistar. Então isso é a visão de um vencedor. Ainda que cada um tenha, uma imaginação diferente, mas a visão de fé é a convicção, é a certeza. Por quê? Porque Deus falou. Ter a visão de vencedores, irmãos, é deixar de se preocupar com a força do inimigo e descansar na força de Deus. Ter a visão de vencedor é você deixar de olhar para as suas fraquezas e começar a olhar para a força e o poder de Deus. Isso é ter a visão do vencedor. Veja, Josué e Caleb, eles não estão dizendo que eles são fortes. Pelo contrário, eles estão dizendo, nós vamos conquistar porque o Senhor está conosco. Nós vamos conquistar porque Ele já falou e Ele está conosco. Eles tinham experiência desse Deus, a maneira como esse Deus enviou as pragas no Egito, a maneira como esse Deus derrotou os exércitos de Faraó, a maneira como esse Deus trouxe provisão para eles no deserto. Eles têm essa experiência, eles sabem o poder de Deus, os livramentos que Deus trouxe. Mas, amados irmãos, eles estão agora diante dessa terra e eles estão dizendo, da mesma maneira que Deus nos trouxe até aqui, Ele vai nos dar posse dessa terra.
Eu não sei o que está diante de você agora. Eu não sei qual o problema que você tem enfrentado. Eu não sei quais são as dificuldades que você está passando. Mas eu gostaria que você pensasse um pouquinho agora sobre a forma como você tem olhado para isso. De que maneira você está olhando para essa enfermidade? De que maneira você está olhando para este problema que você está enfrentando? De que maneira você está olhando para essa luta que veio contra a sua vida? Você tem olhado para isso e dito: ah, Senhor, essa luta é muito grande. Ah, esse problema é muito grande. Essa enfermidade, Senhor, o médico disse que é incurável. Eu não sei o que você está enfrentando, mas nesta noite eu gostaria que você pedisse a Deus que te desse essa visão de um vencedor. Peça a Deus para que Ele abra os teus olhos espirituais, para que você não veja apenas com os olhos naturais. O problema está ali, sim, a enfermidade está ali. O médico disse que sim, é um problema sério. Mas não é impossível para Deus. É uma dificuldade, é uma luta grande, sim. Para minha força, sim. Eu sou fraco, sim. Eu sou debilitado, sim. Mas o Deus que eu sirvo é um Deus forte. O Deus que eu sirvo é um Deus poderoso. O Deus que eu sirvo é um Deus que faz o impossível. Existem enfermidades incuráveis para Deus? Não. Existem problemas insolúveis para Deus? Não. Existe alguma luta da qual Deus possa dizer: olha, isso eu não posso resolver? Não. Então nós precisamos deixar de olhar com os olhos naturais e começar a olhar com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Deus pode, eu não posso, mas Deus pode. Existem gigantes diante de mim que eu não posso derrotar, mas Deus pode. Existem muralhas fortificadas que estão diante de mim que eu não posso derrubar, mas Deus pode derrubar. Esta a visão que nós precisamos ter. E quando nós olhamos, irmãos, para Números no capítulo 14, depois lá no verso 37, a palavra de Deus diz assim, que esses 10 espias que trouxeram esse relato de derrota, eles morreram de uma praga diante do Senhor. Os 10 morreram, enquanto Josué e Calebe sobreviveram. Veja a diferença, veja como é importante essa questão, irmãos, da visão de um vencedor. Mas não parou por aí. A Bíblia vai dizer no livro de Josué que Moisés morreu. E Josué não só herdou a terra, como ele liderou o povo para conquistar a terra. A visão de Josué fez com que Deus o escolhesse como líder para conquistar aquela terra. Deus disse: esse Josué confia na minha palavra. Esse Josué tem uma visão de vencedor. Então ele precisa liderar esse povo. Como que eu vou pôr alguém para liderar o meu povo se tem uma visão de derrota? Se tem uma visão que quer voltar para trás? Se tem uma visão que quer recuar? Deus diz: eu vou colocar diante do povo alguém que está olhando para frente. Alguém que quer conquistar, alguém que quer vencer, para que o povo possa vencer. E Josué, então, irmãos, ele foi escolhido por Deus para liderar essa conquista. Lá em Josué capítulo 14, no verso 14, a Bíblia também diz assim: Hebron passou a ser de Calebe, filho de Jefoné. Esse texto, ele fala, irmãos, que
Caleb, ele estava com 85 anos de idade. Eles já tinham entrado na terra. E Caleb disse para Josué assim: Josué, lembra quando nós viemos espiar a terra? Moisés disse para mim que eu ia ter parte nela. Nós conquistamos muita coisa, mas eu ainda não conquistei o meu pedaço. E eu queria conquistar a terra de Hebron. Tem homens valentes lá. Tem gigantes lá. Mas eu vou conquistar. Porque a minha força, quando eu tinha 40 anos, é a mesma que eu tenho agora com 85. A mesma visão que eu tinha aos 40, é a mesma visão que eu tenho aos 85. Veja, irmãos, que maravilhoso. O vencedor, ele continua tendo a visão. Não importa a idade, não importa. Se ele tem visão de vencedor, ele tem visão de vencedor. Ele tinha aos 40, ele podia agora olhar e falar: mas agora eu estou velho, agora não dá mais, agora não tem mais jeito. Não, irmãos, Caleb continua com a mesma visão. Ele diz: a mesma visão que eu tive lá, eu estou tendo agora. A mesma vontade de conquistar que eu tinha lá, eu tenho agora. E a Bíblia diz então que Hebron passou a ser de Caleb, como herança, porque ele conquistou essa terra. Você consegue entender, através dessa palavra, como a visão de um vencedor faz toda a diferença? Ah, pastor, mas muitas vezes as pessoas que têm visão são a minoria. São mesmo. São a minoria. Geralmente quem tem a visão da derrota é a maioria. Não é isso que você vê quando você liga a rádio, quando você assiste a internet, quando você entra nos canais da internet? Qual que é a voz que é a maioria? Ah, tudo vai dar errado, tudo vai ficar ruim, tudo vai piorar, tudo vai... Essa é a voz da maioria. Mas a minoria ainda consegue enxergar que mesmo no meio do caos, há um Deus que está no controle de todas as coisas. Mesmo que o mundo vá de mal a pior, aquele que tem uma visão de vencedor, ele sabe que a vida dele não se resume àquilo que ele tem aqui. Mas nós estamos olhando para as promessas de Deus, que são muito maiores. Ainda que o mundo vá de mal a pior, aquele que tem uma visão de vencedor, ele vive feliz, ele vive cheio de esperança, porque ele sabe, ainda que aqui não esteja bom, há uma promessa de uma terra onde nós reinaremos com o Senhor. Ainda que este mundo só vai piorando, a criminalidade, o pecado, as coisas ruins, nós estamos olhando para a nossa cidade celestial. Essa é a visão de um vencedor. Então eu quero deixar para você essa palavra nesta noite. Pare de olhar somente com os olhos naturais. Amém? A nossa tendência, irmãos, é olhar com os olhos naturais, não é? Surge o problema, você olha e fala: puxa vida, e agora? Aí você cai aos pés do Senhor e diz: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Abre os meus olhos espirituais para que eu possa contemplar a tua promessa. Abre os meus olhos espirituais para que eu possa contemplar a tua glória. Abre os meus olhos espirituais, Senhor, para que eu possa contemplar o teu poder, a tua majestade, a tua força. Irmãos, e se nós agirmos assim, nós seremos como esses dois espias que fizeram a diferença. Os 10 morreram. Os 10 não conquistaram nada, porque eles não tinham visão para conquistar. Os 10 só olhavam para as dificuldades e morreram na dificuldade. Mas esses 2 não. Eles conquistaram a terra. Eles tomaram posse da terra. Eles derrotaram os inimigos. E eles habitaram na terra de Canaã. Amém? E melhor do que isso, irmãos, por causa desses 2, a nação de Israel está habitando nessa terra lá até hoje. Por causa desses 2, que um dia conquistaram, que um dia tiveram esta visão,
A nação de Israel está lá hoje. Vamos nos colocar em pé. Como você tem olhado para os problemas? Como os 10 espias ou como Josué e Calebe? Como você tem reagido diante das dificuldades na sua vida? Com a visão de um vencedor ou com a visão de um derrotado? Deus quer abrir os teus olhos espirituais nesta noite. Permita que Ele faça isso na sua vida. Permita que Ele possa te fazer enxergar além do que os olhos naturais podem ver. Permita que Deus tire as escamas dos teus olhos e te dê visão. Querido Deus e Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor, na Tua presença, meditando na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é viva e poderosa. A Tua palavra é alimento. Senhor, e através da Tua palavra é que nós aprendemos. Ajuda-nos, ó Deus, a ter a visão de Josué e Calebe. Tira de nós, ó Deus, esta limitação dos outros 10 espias de ver apenas com os olhos naturais. Senhor, que nós possamos olhar as dificuldades que estão diante de nós, os problemas, as barreiras, os gigantes que se levantam. Não, Senhor, olhando com os olhos naturais, porque não encontraremos força para lutar. Mas, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, para que nós tenhamos, ó Deus, a certeza de quem está conosco e de quem luta a nossa causa. Sabemos, ó Deus, que somos mais do que vencedores em Cristo, não na nossa força, Senhor, não na nossa maneira de pensar, não. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores porque o Senhor está conosco. Somos mais do que vencedores porque o Senhor é aquele que nunca perdeu batalha. Ajuda-nos, ó Deus, então, a caminhar com uma visão de fé, Senhor. Ajuda-nos a crer nas Tuas promessas. Ajuda-nos, ó Deus, Senhor, a viver a Tua palavra. Sustenta-nos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.